Olá, meus queridos irmãos. É sempre com muita alegria que me dirijo a vocês, sempre trazendo um assunto para juntamente eu e vocês refletirmos, de aprendermos, porque é só através do estudo que nós buscamos o conhecimento. Então, sempre agradeçamos a Deus por essa oportunidade de aqui estar. Agradecer a Jesus por Ele sempre estar conosco e agradecer a espiritualidade que sempre nos conduz nesse caminho de luz, nesse caminho de paz. Falaremos hoje sobre uma prática que nós teríamos que ter, mas que é muito difícil. Às vezes, quando nós não temos, nós nos perturbamos muito, nós criamos situações embaraçosas. E quando nós conquistamos, é bastante alegria que nos dá. Falaremos da paciência, que nós vamos ver durante a nossa conversa, que até para adquirir, para conquistar a paciência, nós temos que ter paciência. E ele, buscando o início lá no dicionário, ele nos diz que a paciência é a capacidade de suportar contrariedades, de suportar os incômodos, as dificuldades com calma, com tranquilidade, com resignação. É também a qualidade de quem não desiste facilmente. Persistência. Aquele que é persistente. Um exemplo que é preciso paciência para resolver problemas matemáticos. E existem vários chavões sobre paciência. O haja paciência. É uma exclamação que ela indica que alguém está perto do limite. Perder a paciência, irritar-se, exasperar-se, perder a paciência. Será que nós perdemos a paciência? Não, né? Nós não temos paciência, então não temos como perder o que nós não temos. Torrar a paciência é aborrecer, é irritar alguém até o limite que ele sustenta. Então a maioria de nós temos consciência de que é muito importante desenvolver a paciência para conseguirmos viver de uma forma mais inteligente, mais harmoniosa, uma vivência mais feliz. No entanto, entre ter esta vontade e realizá-la, existe uma grande diferença. Principalmente se nós tivermos em conta que o mundo atual não é exatamente um lugar de tranquilidade, de pura paz, de pura alegria. A paciência ela é uma virtude transcendental, porque o mais importante da vida leva tempo. É lento. Leva muito tempo para conseguirmos as coisas. Em todos os processos que valem a pena, é preciso combinar os tempos de ação com os tempos de espera, os tempos de conquista com os tempos de trabalho. A paciência, ela é uma árvore de raiz amarga, mas de frutos doces, saborosos. Porque ela é difícil de ser conquistada, por isso, da raiz amarga.
que ela nos dá muito trabalho e muito boa de ser vivida, que são os frutos doces que ela nos proporciona. Conselhos para desenvolver a paciência no seu dia a dia. Desenvolver a paciência não é fácil, isso nós vamos repetir várias vezes, mas também não é impossível. Nem tudo que é difícil é impossível de alcançá-lo. A verdade é que o costume também intervém nisso. Nos acostumamos a reagir de forma acelerada, atropelando tudo e a não introduzir margens de espera, de pausas necessárias. Por isso, é muito importante aprender novos hábitos que nos levam a ser mais pacientes, mais tolerantes, mais calmos. Vamos ver alguns desses exemplos. Nós poderemos não julgar. O costume de julgar os demais tem a ver com o propósito de desenvolver a paciência? Na verdade, tem muito a ver. Às vezes, gastamos muita energia questionando os demais, questionando os outros, pensando nas coisas ruins que as pessoas fazem ou no que elas poderiam ter feito. Esse exercício, por si só, introduz uma forte tensão interna entre nós e o mundo. O ato de julgar as pessoas, julgar os demais, é adotar uma postura agressiva diante da realidade. Essa agressividade, muitas vezes, se transforma em intolerância. E esta, por sua vez, leva à impaciência, a não termos a paciência. Do contrário, se aprendermos a aceitar os demais da forma como eles são, será mais fácil manter o equilíbrio interno. Aceitar a forma que as outras pessoas são. Da mesma maneira que nós queremos que eles nos aceitem do jeito que somos. A consequência disso é que teremos uma maior capacidade para desenvolver a paciência. Outro conselho que nós recebemos: distanciar-se do conflito, ficar à parte, ficar de lado. Se os analisarmos profundamente, perceberemos que boa parte dos conflitos são inúteis. Nascem do mal-estar que cada um sente, mas, no geral, não levam a nada. São uma expressão de inconformidade que muitas vezes só leva as pessoas a se sentirem mais inconformadas ainda. O conflito não é ruim por si só. Muito pelo contrário. Muitas vezes o conflito causa enriquecimento, pois nos ajuda a ver as coisas desde outro ponto de vista, ou nos permite perceber os erros que estamos cometendo. É só vermos o lado positivo dos conflitos, analisarmos, aceitarmos e usarmos. A arte está em gerar adequadamente
esse conflito e não permitir que ele se transforme eterno e cause uma tensão constante. Outra dica: reconhecer as contribuições dos demais. Essa contribuição é a ajuda que eles nos prestam. Para desenvolver essa paciência é fundamental aprender a valorizar as contribuições, a ajuda que nós recebemos dos demais. Há muitas pessoas que diariamente fazem muito por nós. Nenhuma delas é perfeita. Da mesma forma que nós também não somos perfeitos. Muitas vezes nós não aceitamos essa ajuda por orgulho. Porém, elas enriquecem as nossas vidas e as tornam muito melhores. Quando ignoramos as ajudas dos demais, acabamos dando uma importância excessiva às suas mínimas falhas. Desenvolver a paciência é algo que se alcança aceitando e valorizando. Se reconhecermos as contribuições dos demais, nos encontraremos em uma dimensão mais generosa, mais tranquila, com eles e principalmente com nós mesmos. Outra dica: diminuir a velocidade. Não é do carro, não. Um dos grandes males da nossa época é a obsessão pela velocidade. Nos tornamos inimigos da lentidão. Perdemos de vista que é mais valioso na vida. Demora, leva tempo, é lento. E essa velocidade é quando nós queremos apressar as coisas. Às vezes a diferença entre uma boa ou uma má decisão, ou entre uma boa e uma má ação, é só um pequeno momento de espera. Nós somos construtores de nós mesmos, construtores da nossa própria vida. Se quisermos fazer tudo rápido, acelerado, provavelmente não seremos arquitetos de uma estrutura sólida. Daquele exemplo que nós temos no Evangelho da casa sobre a rocha. Mas sim, algo feito às pressas e, por consequência, frágil, tal qual a casa sobre a areia. Devemos diminuir um pouco a velocidade cada vez que percebemos que estamos invalidados pela pressa. Parar, dar um tempo, pensar, analisar melhor a situação. Mais uma dica é respirar. É uma ação fundamental. A respiração contém muitos dos segredos da mente e muitas emoções saudáveis. O oxigênio ele é um dos mais importantes alimentos do nosso cérebro. Por isso, tudo que tem a ver com a respiração também tem a ver com o bom funcionamento do nosso mundo interno. Nós devemos tirar um momento para respirar. Talvez 3 vezes por dia.
Este é um costume muito saudável, que vai nos ajudar a desenvolver a paciência. Enquanto respiramos, vamos refletindo sobre o assunto, sobre o fato que nos ocorreu. O melhor é fechar os olhos e tentar não pensar em nada. Pense somente no ar que entra e sai do seu pulmão, na vida que habita o nosso corpo. Isso é uma prática diária que nós deveríamos praticar. Para desenvolver a paciência, também é preciso ter paciência, como nós falamos lá no início. Não é algo que se alcança de um dia para o outro, demanda tempo e esforço. No entanto, é uma das conquistas que nos mudam para sempre e que proporcionam um fator extremamente enriquecedor à nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre a paciência é também caridade. As pessoas colocadas por Deus em nosso caminho, nessa existência, sem dúvida alguma, para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Um filho rebelde, um irmão que nos provoca, um amigo que nos contraria muito, tudo isso são testes que nós estamos recebendo para ver como é que anda a nossa paciência. Escutar o próximo, sejam familiares ou pessoas do nosso ciclo social, sem emitir opiniões, faz um bem muito grande para aquele que fala. Desabafo, doenças contadas, sofrimentos confidenciados, erros praticados, onde você emite palavra de conforto, esperança e fé, ajudam muito as pessoas e enriquecem os seus fluidos, pois isso tudo é caridade. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Não. Nós somos, ao contrário, seres espirituais passando por uma experiência humana. É o nosso dia a dia, é as nossas encarnações. Pobre de nós, seres humanos, sem a paciência, sem tempo para a vida, sem tempo para Deus. A paciência está em alta no mercado. E pelo jeito a paciência sintética, dos calmantes, quantos remédios as pessoas tomam porque estão estressadas, não têm paciência. O cigarro. Eu vou fumar um cigarro para me acalmar. O álcool. Eu vou tomar uma dose para me tranquilizar, para me acalmar. Isso são paciência sintética, que está cada vez mais alta, está cada vez mais em alta. Para tirarmos de nós a impaciência, expurgarmos de nós, substituindo-a por amor, basta fazer o que o Mestre Jesus recomendou, olhando as pessoas à sua volta, como se fossem nós mesmos. Provérbio chinês, que diz que um momento de paciência pode evitar
um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda a vida. Isso, no trânsito, acontece muito. Desenvolva a paciência. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta para os espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E ele nos responde: sim. E algumas vezes por fracos esforços, por esforços muito sutis, muito pequenos. É a vontade que lhe falta. É a vontade que falta de nós fazermos esses esforços. Há quão pouco dentre vós fazem esforços. Vê que puxão de orelha que ele nos dá. Às vezes a sua inteligência pode não indicar outra solução que não seja a submissão à vontade de Deus, levando-o a aceitar as situações que não pode mudar. No entanto, nem sempre isso ocorre. Na maior parte dos casos, você pode usar a paciência como uma virtude ativa, que lhe dará serenidade para providenciar a solução dos seus problemas, evitando assim tensões excessivas, irritação, cólera, o ódio, o medo, a depressão e a angústia, permitindo que você saia de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. É a nossa meta. A paciência é o estado de perseverança tranquila. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável sempre manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade, pensando com calma, com essa paciência. Você deve, então, esforçar-se para desenvolver o autodomínio ou o autocontrole. Nós nos conhecemos. Nós sabemos perfeitamente como é que acontecem as coisas. E nós nos conhecendo é muito mais fácil de nos dominarmos. O exercício da paciência é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. E necessita de outros estados mentais, como a obediência e a resignação, como força ativa, como um remédio para nós. Cultivando a paciência, se você for vítima de preterição, ou seja, coisas de deixar para trás em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua própria elevação de nível. Se você perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, que, como costumamos dizer, que puxou o nosso tapete, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações
mais lucrativa aparecerão. Amanhã, em seu próprio benefício. Como se chama isso? Fé. E fazermos a coisa bem feita, que Deus sempre nos recompensa. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe abrirão, mais amplas, aos anseios de paz e prosperidade. Se pessoas queridas lhes menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca omitas, não persigas, não atrapalhes, não desconsidere, não menospreze e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. É sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Mas como agir diante de pequenos problemas que o afetam todo dia? Como conseguir o equilíbrio junto a familiares, junto aos nossos chefes ou subordinados no trabalho, que, por exemplo, recusam-se a assumir seus deveres e, ao se omitir ou transferir tarefas indevidamente, o sobrecarregam? O primeiro passo é a compreensão. Compreender o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas e por que agem daquela maneira. Se estão desequilibradas, se são inexperientes ou se têm má intenção. Esse é o primeiro passo, é compreender o que está acontecendo. No segundo passo é manter o sentido da realidade. Não exagerar o que está acontecendo, apavorando-se, julgar com serenidade para saber o que fazer. E o terceiro passo é agir, movimentar providências e recursos para resolver o problema. Nessa fase é fundamental o entendimento através do diálogo. Conversar claramente sobre a questão sugerida para estabelecer como você deve agir junto com a necessária solução. As conclusões tiradas do diálogo devem ser bem definidas, memorizadas ou até escritas para depois serem avaliadas, a fim de se saber se todos estão cumprindo sua parte no estabelecido. Assim, você não terá no lar, no serviço ou no grupo uma falsa harmonia construindo sobre um injusto sacrifício. E para finalizar, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito, lá no capítulo 9, no item 7, nos fala assim: sede pacientes. A paciência também é
uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Use a paciência, meus irmãos, como força ativa na construção do seu bem-estar físico e o seu bem-estar espiritual. Exercite a meditação e a oração. Elas são fundamentais para a vivência da paciência. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com Jesus no coração. Até o nosso próximo encontro e obrigado por ter tido a paciência de me escutar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.